Boa noite, irmãos. Eu gostaria que você já deixasse a sua Bíblia aberta aí em Efésios 6, no versículo 10. Gostaria de dar as boas-vindas a você que nos visita. O Senhor se agrade em abençoá-lo através da exposição e aplicação da sua palavra. E você também que nos visita, o Senhor faça o mesmo e te abençoe com a palavra dele. Efésios 6, daqui a pouco a gente vai ler a partir do versículo 10. Nos cultos da noite, nós temos pregado uma série de mensagens em Efésios 6, entre os versículos 10 e 20, sobre a armadura de Deus. E como vocês sabem, Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso e possivelmente circulada a outras comunidades cristãs da Ásia. A carta está basicamente dividida em duas partes. Na primeira parte, entre os capítulos 1 e 3, Paulo faz uma breve e rica exposição de doutrinas cruciais do Evangelho. E na segunda parte, entre os capítulos 4 e 6, ele insta os cristãos a colocarem as suas mãos na massa, a praticarem, a se comportarem de acordo com as doutrinas que eles têm aprendido, uma vez que tais práticas são naturalmente implicações do Evangelho na vida daqueles que nasceram de novo, daqueles que têm uma nova vida em Cristo Jesus. Bem, eu gostaria de provocar vocês, eu gostaria que vocês se colocassem no lugar de Paulo agora. Você tem uma carta para escrever a uma igreja. Essa carta terá 6 capítulos e quase todos os capítulos com apenas um pouco mais de 20 versículos. Sim, eu sei. Originalmente, Paulo não dividiu a carta em capítulos e versículos, mas é só para você ter uma ideia da extensão e do tamanho do documento. Então, por ser um documento relativamente pequeno, isso obriga você a ser objetivo, preciso e essencial nas suas abordagens e argumentações, mesmo que você tenha que lidar com apenas um tema em específico. Pergunta: se a sua carta é sobre o Evangelho e as suas implicações, quantas vezes você gastaria tinta sobre oração? 1 vez? 2 vezes? 3 vezes? Eu contei 4 referências à oração mencionadas por Paulo. Isso já daria para qualquer leitor minimamente atento parar e pensar: não dá para um cristão viver sem oração. Não dá. É impossível viver a vida cristã de maneira saudável sem oração. Vejamos essas referências ao longo dos capítulos da carta aos Efésios. Primeira referência. No primeiro capítulo, a partir do versículo 17, depois de Paulo fazer uma exposição sublime a respeito das bênçãos espirituais que os crentes receberam em Cristo e de doutrinas cruciais do Evangelho, eleição, predestinação, adoção, redenção, graça soberana, a glória de Deus em Cristo, etc. Paulo ora a Deus em favor de diversos aspectos da vida cristã dos seus destinatários. Ele ora para que Deus, à luz das doutrinas que ele já expôs, conceda aos seus leitores um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, para que Deus ilumine os seus olhos, os olhos do coração daqueles irmãos. Como eu acho profunda e belíssima essa expressão, é a primeira vez que ela aparece em toda a Escritura, para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. Para quê? Para que eles saibam qual é a esperança de sua vocação, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema da grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do poder de Deus. Em resumo,
Paulo ora a Deus para que as verdades do Evangelho se incorporem no mais profundo ser dos seus irmãos, de modo que eles cresçam e produzam frutos em Cristo. A segunda referência, em Efésios 3, a partir do versículo 14, Paulo se põe de joelhos diante do Pai, novamente, e pede a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a seus irmãos que eles sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito de Deus, no íntimo de cada um deles. E assim, pela fé, ele ora para que Cristo habite no coração daqueles irmãos, estando eles enraizados e alicerçados em amor. Para que, com todos os santos, eles possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que eles fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então, nessa segunda referência, Paulo continua orando para que os crentes sejam fortalecidos na fé e compreendam profundamente as riquezas do Evangelho de Cristo. Nós fazemos comumente esse tipo de oração para conhecer mais de Cristo, ou as nossas orações se restringem às nossas necessidades diárias? A terceira referência, ele está no capítulo 5, entre os versículos 18 e 20, instruindo os cristãos sobre que tipo de estilo de vida eles devem andar. Então, no versículo 18 do capítulo 5, ele diz: não se embriaguem com vinho, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. E no versículo 20 ele diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aqui também é uma oração. Aqui Paulo implicitamente encoraja os cristãos a orarem confiando na providência de Deus, independentemente das circunstâncias, e serem gratos por tudo. E, finalmente, a quarta referência que Paulo faz à oração está no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 18, logo depois de Paulo expor a metáfora da armadura de Deus, a partir do versículo 10. Então, a gente vai ler Efésios, entre os capítulos 10 e 20, porque esses versículos norteiam toda a série de mensagens, mas nessa noite eu vou expor e explicar apenas os versículos 18 a 20, sob o tema: a energia para lutarmos a batalha, oração em todo o tempo no Espírito. O culpado por esse título longo é o pastor Jonatas, tá? Sou eu não. Leiamos então, irmãos, Efésios 6, 10. Quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer.
Esta é a palavra de Deus. Vamos relembrar rapidamente? Se você é um cristão, você está constantemente vivendo uma guerra espiritual. Essa guerra começa dentro de você. E é a luta pela mortificação do pecado. Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Você ainda tem que lidar com outro inimigo poderoso, o mundo com suas seduções, filosofias, falsas religiões, perseguição aos que desejam viver piedosamente, violência, etc. Mas aqui, nesse contexto de Efésios 6, dos versículos 10 a 20, Paulo está se referindo a outros inimigos implacáveis, com os quais você inevitavelmente precisa lidar. Satanás, ou o diabo, e os seus demônios. Eles estão indicados nos versículos 12 e 16 deste capítulo. Então, depois de Paulo descrever as duas últimas peças da metáfora da armadura de Deus, que são o capacete da salvação e a espada do Espírito, ele instrui os cristãos a usarem essas peças com oração e vigilância. Com oração e vigilância. Então, ele instrui os cristãos a usarem essas peças e fazer isso em todo tempo, ajudados pelo Espírito de Deus. Versículo 18, na parte A, orem em todo tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. Notem que a oração necessariamente deve ter esse caráter incessante. A oração é uma busca constante pelo favor de Deus. Isso também nos faz lembrar como nós somos vasos de barro, frágeis, completamente dependentes da graça de Deus. E, além disso, devemos saber que os nossos inimigos, como eu disse, são implacáveis. Satanás está constantemente tentando minar a nossa fé. Ore em todo tempo no Espírito. Isto é, o cristão deve orar em nome de Cristo e no poder do Espírito Santo. Cristo é o seu mediador, advogado ao Pai. 1 João 2,1. Ele foi quem conquistou esse direito para você orar. E você ora no poder do Espírito, isto é, ajudado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,26 nos diz, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Vocês notaram também que no versículo 18, Paulo usa duas palavras para se referir à comunicação com Deus. Oração e súplica. As duas palavras estão aqui com sentidos basicamente intercambiáveis. Elas dão a ideia de petição. Elas designam o meio dos crentes a se dirigirem ao Pai Celestial, inclusive no que diz respeito a petições específicas ao Deus do céu e eterno. Suplicar também significa implorar com urgência a Deus por seu favor, diante de uma necessidade. E ainda no versículo 18, na parte B, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa expressão, e para isto, que é o mesmo que e para este fim, ou e com este propósito, aponta para o contexto da batalha espiritual. A razão pela qual os cristãos de Éfeso devem orar, que é a necessidade de oração contra os ataques do maligno. Satanás, como eu disse, aparece no versículo 16. Uma primeira aplicação aqui. Isso me faz pensar na seguinte questão. Será que nós, em geral, temos dado pouca atenção para o fato de que as ações de Satanás são reais e constantes contra nós? Estreitando ainda mais a questão, será que nós, aqui, da primeira Igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro,
temos dado tanta atenção à luta contra o nosso pecado, de que somos pecadores, de que precisamos vencer o nosso pecado, e é isso mesmo, temos que continuar a fazer isso. Mas, por outro lado, será que estamos negligenciando o fato de que Satanás age incessantemente contra as nossas vidas? Porque um tipo de oração não exclui a outra. Meu irmão, aqui nós estamos vendo que Satanás é um inimigo real e que precisamos orar constantemente buscando a proteção de Deus, para que não caiamos em suas armadilhas, que são muitas. Isso é muito sério. Nós não podemos vacilar e esquecer de orarmos em todo o tempo a esse respeito também. E é por esse motivo que os cristãos devem se manter vigilantes. O verbo vigiar, mencionado aí no versículo 18, basicamente significa ficar acordado, ficar atento a uma possível ameaça. Estar alerta, vigilante. Isso deve ser feito com toda perseverança, isto é, com persistência obstinada. Mais uma aplicação. Agora, vocês imaginam o quanto de distrações a gente tem nesse mundo? O quão é fácil termos a nossa vigilância roubada. O diabo pode, por exemplo, usar bastante a tecnologia para nos distrair. Usar o entretenimento como uma forte ferramenta para minar a nossa disposição de oração e vigilância. A nossa carne adora o entretenimento e odeia a disciplina. Por isso nós precisamos estarmos atentos. Ele diz ainda, por todos os santos. Assim como você deve orar em todo o tempo por você mesmo, para não cair na armadilha do diabo, você deve usar o mesmo método, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, todos os crentes. Por quê? Porque nessa batalha espiritual deve haver preocupação mútua, demonstrada pela oração de uns pelos outros. Outra coisa importante é que Paulo repete, note aí, nesse versículo 18, ele repete as palavras oração ou súplica 4 vezes no verso. Tamanha a importância dessa disciplina espiritual na vida do crente. Versículo 19, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Paulo pediu para que os cristãos de Éfeso orassem por eles mesmos, orassem por todos os santos, e agora ele pede a esses cristãos que orassem especificamente por ele. E por que ele pede isso? Pelo que mesmo um homem de Deus, preso, certamente padecendo tribulações, mas cheio do Espírito, pede oração aos seus irmãos. Por conforto? Por liberdade terrena? Por uma casa própria? Não, por coisas infinitamente superiores. Paulo não era tolo, ele sabia sobre que tipo de tesouro ele estava lidando. O Evangelho da graça de Cristo e todas as suas maravilhosas implicações eternas. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Disse certa vez Jim Elliot. O pedido de Paulo é: para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. E ele pede oração, então ele pede oração por intrepidez, por coragem, para que o ministério do Evangelho venha a ser conhecido entre as pessoas, para que nem mesmo a prisão na qual Paulo está detido detenha a expansão do reino de Deus na terra. Isso me faz lembrar das palavras de Charles, ou pelo menos parte das palavras de Charles Spurgeon. O Evangelho é como um leão enjaulado. Tudo o que temos que fazer é abrir a jaula. Mas, a propósito,
O que significa essa expressão ministério, ou melhor, o mistério do Evangelho, que ele trata aí nesse versículo 19? Paulo já tratou sobre esse mistério em capítulos anteriores. Em poucas palavras, o mistério significa basicamente a unificação de judeus e gentios crentes em um só corpo, em Cristo Jesus. Esse é o mistério do qual Paulo está se referindo aqui. E por que isso é, ou melhor, era um mistério? Porque essa verdade estava ainda não estava claramente revelada na antiga aliança. E Paulo, como vocês sabem, era eminentemente um pregador dos gentios. Veja o que ele diz em Efésios 3, dos versículos 8 a 9, sobre o seu ofício e sobre o tal mistério. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Está aí o mistério revelado por Paulo. Em Colossenses 1:27, Paulo também menciona esse mistério, depois dele dizer que o mistério foi revelado aos santos de Deus. Então ele diz, a estes, ou seja, a estes santos, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Portanto, o mistério do Evangelho, o mistério do Evangelho sendo pregado aos gentios, de modo que o corpo de Cristo seja formado por judeus e gentios. Harold Hoehner, um exegeta bíblico, ele comenta que quando Paulo pede oração aos crentes de Éfeso para que, no abrir da sua boca, lhe seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, isso pode ser uma referência à sua proclamação do mistério do Evangelho aos prisioneiros, como ele já havia feito anteriormente. Mas ele diz que é mais provável que Paulo esteja pedindo oração para que ele proclame a respeito do mistério do Evangelho, mesmo quando ele for atacado por poderosas hostes do ímpio, mais especificamente no seu julgamento diante de Nero, provavelmente estava para acontecer em Roma. Para que ele fosse ousado, no abrir da sua boca, para declarar que os cristãos não são uma seita judaica, nem um grupo herético, como eles estavam sendo acusados, mas uma entidade inteiramente nova, a igreja, o corpo de Cristo, composto de crentes, judeus e gentios. Portanto, Paulo não abre mão da verdade de Deus, da defesa do Evangelho de Cristo, mesmo quando a sua vida está em jogo. Mas ele também não abre mão de pedir oração aos seus irmãos para que ele consiga fazer isso com coragem. Ele não quer cometer a mesma tolice de Pedro, quando Jesus, em Mateus 26, dos versículos 34 a 35, disse a Pedro que ele o negaria. Mas Pedro disse, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. A gente nem precisa comentar como foi trágica o final dessa história. Imagino que todos vocês saibam. Paulo, por outro lado, prefere seguir outro caminho. Ele sabe que é vaso de barro, conhece as suas debilidades, as suas fraquezas. Por isso, ele não flerta com a força do seu próprio braço, como fez Pedro. Porque ele sabe que pode cometer o mesmo erro e depois lamentar amargamente. Não! Ele pede para que os seus irmãos clamem a Deus por ele, para que ele consiga ser leal ao seu Senhor, Jesus Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, nós sabemos que o diabo não cessa de investir contra a nossa fé. Ele faz isso normalmente usando pessoas, agindo no mundo, aproveitando que as pessoas estão em estado de queda, com o seu coração corrompido, com inclinação ao mal, e ele incita o coração e a mente das pessoas, com ideias, filosofias, ideologias, leis,
que atentam contra o reino de Deus, e isso, consequentemente, afetam a nós, cristãos. No nosso país e no mundo, a gente vive essa realidade. Então, a pergunta é, você ora incessantemente por você e pelos seus irmãos, para que você e eles sejam cristãos influentes em diversas áreas de suas vidas? Ora pelos pregadores do Evangelho e pelos missionários espalhados pelo mundo? Isso também deve me constranger, porque é isso que a gente deve fazer. Mas a gente precisa clamar a Deus para que Ele não deixe que as nossas necessidades terrenas e imediatas roubem de nós o interesse genuíno em amar a Cristo acima de todas as coisas e priorizar o seu reino, o reino de Deus, em tudo o que fazemos em nossas vidas, inclusive sendo vigilantes em súplicas e orações contra os ataques do maligno. E Paulo termina essa parte do capítulo dizendo, no versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Esse pronome pelo qual se refere a quê mesmo? Ao mistério do Evangelho, a união de judeus, gentios e gentios no corpo de Cristo. Então, Paulo está dizendo que é por causa do mistério do Evangelho que ele está preso, por ele ser um pregador dessa união em Cristo. Paulo é um embaixador, significa ele é um representante um mensageiro do mistério do Evangelho, e ele enfatiza que a razão pela qual ele quer que os seus irmãos orem por ele é para que ele seja ousado no falar como lhe cumpre fazer, mesmo contra os ataques satânicos. O diabo usando homens ímpios para tentar confundir a sua declaração, provavelmente a sua declaração diante do tribunal de César, de Nero. Então, Paulo sabia que a sua luta não era contra a carne e o sangue, mas contra Satanás e os seus demônios. E ele está disposto a permanecer firme e leal ao Senhor. Caminhando para o final, irmãos, quando lemos os evangelhos, uma coisa chocante nos salta aos olhos. A gente vê o Criador e governador do universo se humilhando ao se encarnar e se prostrando sobre o seu rosto em oração. Jesus orava incessantemente por ele e pelos outros. Então, se Jesus, o Filho perfeito de Deus, o próprio Deus encarnado, orou ao Pai, isso significa que nós, pobres pecadores, precisamos urgentemente exercer essa disciplina espiritual. Permita-me usar aqui uma figura. Viver uma vida cristã sem oração é como uma pessoa que flerta com o suicídio. E para finalizarmos, meu irmão, você está numa guerra. Isso é verdade. Mas você não está sozinho. Você pode orar e pedir oração aos seus irmãos. E mais importante ainda, se você é um filho de Deus, a Trindade ajuda você nas suas orações, recebe as suas orações e responde às suas orações. Porque você ora a Deus Pai, confiando no Deus Filho, que é o seu mediador, e você é também ajudado pelo Espírito de Deus, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa gloriosa, a Trindade ajudando você em suas orações. Você pensa nisso quando ora? Você pensa que você está orando a Deus Pai, por meio de Cristo, ajudado poderosamente pelo Espírito de Deus? Você pensa nisso quando ora, quando o diabo ataca a sua mente com as acusações? Olha como você é um pecador hipócrita. O que você está fazendo aí no meio dos santos? O que você deve fazer diante desses ataques? Correr para a cruz de Cristo,
tanto usando a espada do Espírito e guardando a sua mente com o capacete da salvação, quanto orando no poder do Espírito por meio da obra de Cristo, a Deus, o Pai, que Ele nos ajude. Amém.